Olá pessoal, vamos falar eh, da aplicação do teste multímetro para teste de transistores. Temos o 2N3055, temos aqui o diagrama NPN, o PNP, o 2N3055. Ele é um transistor NPN. Essa é a forma de polarizar o 2N3055. O mais a carcaça é o coletor. Base, esse ponto, observe a posição dele dessa forma. Se você observar, você vai observar que entre os terminais base e emissor e o coletor existe essa parte inferior que é maior que a parte dos terminais para a parte superior. Essa parte é sempre menor. Ao você ter contato com o componente, você vai perceber essa parte aqui é um pouco maior que essa. Então a base fica sempre nesse lado aqui. Então tá, o formato da base, emissor, coletor, carcaça. Isso é um NPN. Temos o 2N3055 com esse formato também, e o TIP 31 e o TIP 32. Queria falar que o TIP 32 não é NPN, é um PNP. Ele tem esse formato do símbolo aqui, como vocês estão vendo. Dessa forma você não pode considerar o mesmo teste para o PNP ou igual ao PNP. O NPN é um teste diferente, ok? Então, para a gente entender o teste, pessoal, a gente vai estudar um pouco o multímetro, como usar de forma correta o multímetro, certo? Este é um multímetro da Minipa. A capacidade é 20 mega, o valor na escala de ohms. A gente vai estudar um pouco mais a escala dele. Você observe aqui as escalas de vezes 1 até vezes 10. Temos também aqui nesse ponto também, certo? A escala do multímetro, vezes 1, vezes 10. Se você observar, você vai ver que a escala do multímetro ela tem uma leitura de ordem inversa, da direita para a esquerda. Ela vai no sentido valores maiores na direita para valores menores na esquerda, na direita, e da esquerda para a direita valores maiores. Vocês estão vendo que o multímetro ele é digitado, a informação gráfica aqui é de forma decrescente. Para você entender, quando o ponteiro estiver numa escala nesse ponto, está identificando a resistência ohmica baixíssima. E quando ele se desloca um pouco nessa parte aqui, dependendo da escala que você está usando, ele está representando uma leitura de resistência alta. Ao selecionar a manobra do multímetro na posição vezes 1, vamos interpretar aqui a escala vezes 1. Você tem uma leitura de 0 a 2K. Cada número equivale a 1 ohm, só 1, 2, 5, 10 ohms, 20, 30, 50, 100 ohms, 200, 500, 1000 ohms, 12.000 ohms. Essa é a escala do multímetro vezes 1. Para a escala de vezes 10, pessoal, cada número da escala de ohms vai valer 10 ohms. Por exemplo, ao selecionar a escala vezes 10, nós temos a leitura 10 ohms, 20, 50, 100 ohms, 200 ohms,
300, 500, 1K, 2K, 5K, certo? Então, para você não confundir, cada número deve ser multiplicado por 10. Então, 10 vezes 100 igual a 1000. Então, 1000, 2000, 5000. Você tem 500 vezes 10 igual a 5000. Você tem um dobro aqui. 10.000 e tem um dobro 20.000. Em função de ser 2.000 vezes 10 vezes, que é igual, poderia ser dessa forma, né? Mas não, é exatamente ao contrário. Veja bem, 10 ohms, 20 ohms, 50, 100 ohms, 200 ohms, 300 ohms, 500 ohms, e aqui você já tem 1K, para você ter ideia. Então tem 2K, 5K, aqui você tem o dobro, 10K, e aqui 20K. Na escala de 10 você mede até 20K. Escala vezes 1K. Como eu posso interpretar? Eu posso interpretar também numa leitura direta, mas cada número vai valer 1000. Então, nessa escala vezes 1K eu tenho 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 500K, 1 mega, 2 mega. Na escala de 1K eu posso interpretar essa leitura aqui até 2 megas, 2 mega ohms. Essa é a escala de 1K. Vamos trabalhar com a escala de vezes 10. 10K é o valor máximo que você pode alcançar. Capacidade máxima desse multímetro é 20 mega. Então, ao você escolha para medição de resistências ohmicas, a escala de vezes 1 ou vezes 10, o máximo. A escala vezes 10 é ideal para medir fuga de transistores, né? Certo? Então vamos interpretar a medição para a escala de vezes 10K. Pessoal, na escala de vezes K, vezes 10K, você tem 10.000 para cada número da escala do multímetro. 1 vezes 10 é igual a 10. Então 10K, 20K, 50K, 100K, 200K, 300K, 500K, 1 mega, é 100 vezes 10.000. Temos 1 mega, 2 mega, 5 mega, aqui temos o dobro, 10 mega e capacidade máxima 20 mega, que é a capacidade máxima desse multímetro. É o valor dele, 20 mega na escala ohmica. Então temos a leitura para a escala máxima, que é a escala de vezes 10. Pessoal, temos aqui a escala de tensão, certo? Temos a escala para a tensão AC. Você pode escolher medir tensão AC ou DC. Você vai usar a mesma escala, conforme mostra aqui o multímetro. Na escala, se você for medir, se eu quero falar, se você for medir uma tensão de 10 volts, 12, escolhe sempre a escala de 50 volts AC. Se for medir uma tensão de 50, você não tem certeza que é 50, escolhe a escala de 250. E assim uma tensão, um valor 380 volts, 440, esses valores maiores, escolhe a escala máxima para evitar danificar o seu multímetro. O mesmo serve para a escala de tensão DC, nesse ponto, que é a mesma escala que você vai usar.
Então, essa escala em miliamperes só para medir corrente baixíssima. Ao medir corrente em valores acima de 25 miliamperes, você vai usar sempre as ponteiras do multímetro em série. Então é mais prático usar o alicate amperímetro para medir corrente, certo? Essa ponteira deve ir para esse ponto. Então temos a escala aqui para esses pontinhos para medir transistores BC pela posição das bases, vocês estão vendo aqui. Pode medir outros também, isso tem que ligar fios, porque essa posição corresponde ao BC 548 e o 547, que são NPN e PNP, certo? Então, quando o transistor estiver com defeito, vai acender um LEDzinho lá, que é um LED vermelho. Se acender o verde, ele vai estar em boas condições. Então vamos tentar entender essa escala aqui, como você interpretar lá na escala do multímetro. Para a escala de 0 a 250 volts, então, tanto na escala de DC como AC, como vocês estão vendo aqui, esses pontos pertencem à mesma escala. Você vai escolher entre a vermelha AC e a DC, a escala preta. Se você for medir uma tensão de 0 a 250, tensão praticamente residencial, chuveiro, tomadas, você usa essa escala. A escala AC, tensão alternada. Então, você observe os pontos, é muito simples de entender. Esse ponto aqui você vai ter 125 volts, 150, 200 e valores menores. Para a escala de DC também serve a escala de 250, certo? Então, essa parte inferior aqui é a parte onde você vai interpretar a leitura. O ponteiro vai avançar para a direita e no sentido direto de leitura aqui, que não é o sentido inverso no caso da escala de ohms. Para você medir tensão de 0 a 50 volts, você vai interpretar pela escala do meio, aqui de 0 a 50. É simples de você interpretar. E a escala vezes 10, de 0 a 10. E a escala de 1000 volts. Ao usar a escala de 1000 volts, você vai ter que interpretar por usar essa escala de 0 a 10, certo? Essa escala de 1000, você vai ter que interpretar pela escala de 0 a 10 volts. É uma forma de como você tentar entender essa escala de 1000 na escala de 0. De 0 a 10 fica mais simples de você poder entender. Então, tanto para a escala de DC como para a escala AC, você tem por obrigação de usar a escala de 0 a 10 para entender melhor, interpretar e ver quantos volts vale cada pontinho. Então, nessa escala de 1000, você observe quanto vale cada pontinho. Se você observar, na escala de 1000 temos 100 volts nesse ponto, que se dividir 20, 40, 60, 80, 100 volts. Cada escala vale 20 volts. Temos 200 volts, 300, 400 volts, 500 volts, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então, é a escala de 10 que você vai usar para interpretar quando você pôr a manopla na posição 1000. Tanto para a escala de tensão alternada AC, volts AC, e a escala de tensão contínua DC, volts. Vamos iniciar o teste de transistores logo, tentando entender como funciona o diodo na sua posição ânodo e cátodo.
No momento essa ponteira do multímetro, sempre a preta, ela está ligada diretamente ao polo positivo da bateria, enquanto que essa ponta vermelha ela está ligada diretamente ao menos da bateria, como vocês estão vendo aqui sinalizado. Não serve para teste de intenção, mas sim para você interpretar como vai medir. Então temos aqui nessa posição, pessoal, você está aplicando a tensão positiva no ânodo, certo? E a ponta negativa, tensão negativa, que você vai ter uma deflexão do ponteiro para a direita em função do diodo estar polarizado corretamente. Então, dessa forma, ao você aplicar uma tensão nesse ponto, baseando-se com o transistor NPN, nesse caso aqui, a tensão vai fluir da base para o emissor e da base para o coletor, como mostra o ponteiro, certo? Esse é um teste para o diodo que está polarizado diretamente, como vocês estão vendo aqui, de uma forma correta. Então o ponteiro vai deflexionar para a direita, e indicando que o diodo está em boas condições. Se esse ponteiro ele for até esse final, indica que ele está em curto, você vai inverter as ponteiras. Nesse caso aqui, o ponteiro zerou, vocês têm uma condição correta, porque você inverteu as ponteiras, certo? Você inverteu as ponteiras, então você teve o ponteiro voltou para a sua posição, mostrando a resistência infinita, porque você está aplicando a tensão negativa nesse ponto, e nesse caso uma tensão positiva nesse ponto. Então ele se comporta como uma chave aberta, então não vai ter condução. Então o ponteiro retornou para esse ponto. O mesmo acontece com o teste aqui. Se você inverteu por a ponta preta no coletor e a vermelha na base, você vai ter esse comportamento aqui do multímetro. Ele vai ficar dessa forma, parado, não vai haver condução de corrente, nem fluir corrente no sentido inverso. Tanto serve para esse modelo aqui também. A posição dos diodos são invertidas, só para você ter uma ideia do teste, para o teste do transistor NPN ou PNP, NPN desse tipo. E desse tipo aqui, essa configuração para transistores PNP, ok? Então a gente vai fazer um teste usar esse transistor inicialmente para a gente fazer um teste, um exemplo do transistor NPN e PNP. Vamos começar com o modelo TIP 32, é um modelo adequado para a gente fazer esse exemplo de teste, essa configuração, tá? Esse sentido indica curto-circuito, como vocês estão vendo. O ponteiro deflexionou para a direita, indica um curto nesse sentido, porque não tem como fluir tensão nenhuma. E se ele retornar, indica aberto, tá? O diodo está aberto nessa posição, né? Uma posição que não indica condução nenhuma. Em função disso, você está aplicando a tensão mais nesse ponto, aplicando a tensão inversa no diodo. Então não é possível que exista em boas condições que o ponteiro adiante, mas sim, se adiantou, como vocês viram, curto-circuito do diodo, certo? Observe a forma como está marcada, da forma direta, tensão direta, no ânodo, e essa é a forma como se deve aplicar a tensão de forma correta. Então vamos usar esse exemplo para a gente poder testar o transistor NPN, certo?
Então, como a gente pode dar um exemplo de teste no caso de um transistor TIP 32, a gente ao aplicar a tensão no coletor, o emissor, você está aplicando uma tensão negativa nesse ponto, né? Esse teste aqui é só um exemplo que o diodo pode estar, o transistor pode estar em curto-circuito porque não vai fluir corrente negativa do coletor para o FNP, certo? Então essa situação significa curto no transistor e não um teste correto. Então curto, se até esse ponto deve haver uma fuga. Então de forma correta o ponteiro ele não vai deflexionar para a direita, sim, ele vai se manter em sua posição. Nesse ponto ele vai retornar, né? O certo seria aqui, se está correto, essa posição, certo? Não vai deflexionar. Agora, se eu passar a ponteira preta para esse ponto, a base, também vai se manter nesse sentido, não vai haver condução. Então o ponteiro vai estar parado, tá? Certo? Não vai haver nenhuma condução de tensão com tensão aplicando tensão positiva no emissor, assim dessa forma, certo? Nem na base. Então nós não temos condução, o ponteiro vai se manter parado, porque trata-se de um transistor PNP. Nessa posição vai haver condução para um transistor NPN, sim. Nos dois sentidos nós vamos ter condução. Esse exemplo inicial que a gente deu para um transistor NPN, ele vai haver condução do ponteiro, mas para um transistor PNP não. Então essa é a forma correta. Com a ponta vermelha no coletor, base não vai haver condução. Ao pôr a ponta preta no emissor também não vai haver condução. Agora se a gente inverter essa situação e pôr a ponta vermelha na base, certo? A ponta vermelha na base você vai ter o emissor, pode ser, tá? Dessa forma, base e emissor, observe que você não tem também movimento, não tem os movimentos do ponteiro porque você está mantendo tensão negativa aqui no emissor e uma tensão positiva nesse ponto. Então vai haver condução, o ponteiro vai permanecer parado, nesse caso no teste, tá? Não vai haver. Então serve também se você inverter também a preta para o emissor e a vermelha para o coletor. Também não vai ter condução porque assim dessa forma, né? Base, certo? Coletor, você está polarizando dessa forma aqui, observe, aplicando a tensão positiva no coletor. Então você polarizou o diodo corretamente, observe aqui. E a base temos o negativo aqui. Nesse sentido, o seu ponteiro ele vai partir para a direita, indicando condução no sentido coletor para o emissor, certo? Então o ponteiro vai deflexionar, indicando que você polarizou internamente e indicando boas condições do transistor. O mesmo serve se você usar essa ponteira, manter na base e manter essa ponteira no emissor. Você também vai ter uma deflexão do ponteiro para a direita. Observe, se você aplicar uma tensão no emissor aqui, o mais ponteira do multímetro vai ter uma condução de corrente para a base e o ponteiro vai indicar que houve uma condução de corrente interna. Dessa forma, certo? Emissor mais houve uma condução de corrente e o ponteiro indicou que houve condução. Isso mostra que boas condições do transistor. Se o ponteiro vier até o final, indica curto. Você pode inverter, você vai perceber inicialmente curto. É muito fácil de identificar um curto-circuito. Então esse
é o teste para o transistor PNP. Serve para toda a classe de transistores PNP existente no mercado, tá? Tratamos de transistor NPN e PNP. Nesse caso foi o teste do PNP. No caso aqui o TIP 32, tem outros modelos também de transistor PNP que você deve considerar esse teste. Basta apenas identificar os terminais do transistor, base, coletor e emissor, suas posições, sempre há a possibilidade de ter posições diferentes. Esse teste aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um teste coletor e emissor, teste de fuga de corrente. Se houver fuga de corrente entre o emissor e coletor, indica provável problema no transistor. Em condições normais de fuga entre coletor e emissor, você deve verificar tanto para o transistor NPN, também para o transistor PNP. Fazer esse teste e inverter também as posições. Deve haver uma leve fuga no ponteiro do multímetro. Em um sentido e em outro sentido não deve haver fuga. Serve para os dois casos, tanto para o transistor NPN como o transistor PNP. Vamos ter uma leve fuga em um sentido. Ao aplicar uma tensão nesse sentido aqui, você vai ter se você tiver uma deflexão até esse ponto aqui, indica uma fuga enorme já observe a posição. Geralmente você tem uma fuga leve, o ponteiro vai para a direita um pouquinho só, assim. Esse tipo aqui é normal, tanto para o PNP como o NPN. Isso é o teste de fuga, serve. Você pode inverter as posições aqui. Em um sentido você vai ter fuga, dessa forma. E em outro sentido você não vai ter fuga alguma, vai ser uma resistência infinita. Então serve para os dois tipos de transistores para você fazer esse teste entre coletor e emissor, mede-se fuga entre esses elementos, que é onde ele sofre mais em função da corrente que circula sempre em direção. O transistor está saturado aqui com o seu emissor. Na massa ele está conduzindo o máximo, então ele sofre um aquecimento. Esse aquecimento pode provocar uma fuga e o ponteiro mostrar, como mostrou aqui, uma fuga, certo? E nesse sentido aqui ele é normal, mas quando você virar ao contrário ele vai dar uma leve fuga. Isso aí no sentido normal. Vamos para o teste do TIP 31 NPN, serve para o 2N3055 também. E a posição dos diodos aqui internamente para efeito de teste do NPN é dessa forma. Observe, polarização direta, ânodo positivo e cátodo negativo, tanto para um sentido como para outro. Então, a forma de você testar esse transistor, dessa forma você está medindo uma fuga entre coletor e emissor, é a forma correta de você testar. É o mesmo no sentido anterior, só que o resultado vai ser totalmente inverso com relação ao PNP. Se tratando de um transistor NPN, como o TIP 31, 2N3055 e outros transistores aí de potência desse tipo. Então, vamos iniciar um teste para a gente poder entender o funcionamento e o movimento do ponteiro na escala do multímetro, como funciona. Para testar, ao colocar a ponta preta na base, você vai ter uma condução direta de base, condução como vocês estão vendo, conduziu para emissor, você aplicou a tensão positiva na base. Para coletor e para emissor, vamos ter uma condução normal nessa condução. Se o ponteiro avançar, o máximo ele vai até esse ponto, indica curto. Então, ao aplicar
Nesse sentido, emissor, você teve uma condução, certo? E para coletor também você vai ter uma condução, como mostra o ponteiro, ele avançou, certo? Normal, se ele adiantar até esse ponto, tem curto, você teste. Então esse é o teste do NPN. Se você inverter as ponteiras, pôr a ponta preta nesse ponto e a vermelha você levar até o coletor e ao emissor, você vai ter um sentido inverso do resultado que você viu agora. O ponteiro não vai avançar para a direita, ele vai se manter parado porque você está polarizando o diodo inversamente. Em efeito de teste, ele vai manter, se ele adiantar é fuga, ele deve se manter nesse ponto parado, nesse teste. Quando você testar com a ponta vermelha, nesse caso também deve se manter parado nesse ponto, sem haver deflexão do ponteiro. Então esse é o teste do TIP 31 e outros transistores NPN. Você deve considerar essa figura aqui como uma forma para efeito de teste, você ter um raciocínio melhor do teste. Isso em breve você se acostuma e você não vai precisar mais estar memorizando isso aqui. Então essa é a forma aí de como testar transistor NPN e PNP. Espero que o vídeo tenha servido, sendo útil. Acompanhe o canal, deixe seu like aí, assine o canal para incentivar. E temos a aula de eletrônica aí em breve, mais na frente, uso de multímetro e instrumentação, certo? Temos configuração do transistor NPN, a forma como é alimentada, o PNP. Observe, o NPN nós temos um positivo no coletor. Aqui nós temos o emissor a massa, e diz que esse transistor está saturado. Poderíamos ter um resistor aqui nesse ponto, limitando a corrente entre emissor e coletor. Tá? A base é sempre o ponto de onde você pode aplicar um sinal. Esse sinal vai ser amplificado. O ciclo que é aplicado na base, se for positivo, ele mostra-se negativo no coletor. Invertido, né? Tem uma forma parecida com o funcionamento do transformador. E nesse caso aqui nós temos o PNP. Observe que o emissor é alimentado com a tensão positiva, certo? A corrente flui sempre o inverso, enquanto que esse flui da base para a corrente, digo, a tensão. A corrente flui da base para o emissor. Nesse caso aqui a tensão flui do emissor para a base, certo? E o sinal é aplicado nesse ponto, é amplificado também, pode ser coletado pelo coletor, em alguns casos também pelo emissor. Esse transistor é um par complementar desse transistor NPN. Geralmente esse ponto aqui ele tem 0 volts, mas ele pode mudar os valores de tensão se houver um limitador de corrente aqui no ponto onde vocês estão vendo. Então esse transistor está saturado, mas se houver um resistor nesse ponto, ele passa a ter um valor X de corrente de tensão aqui nesse ponto. Também nesse caso a tensão flui do coletor para o emissor, por ser um PNP. Temos um limitador de corrente aqui. Você vai ter uma tensão X aqui, vamos supor 10 volts aqui, você vai ter uma tensão, um valor X aqui, dependendo do valor do resistor aqui, mas sempre com a queda de 0,6 volts. Eu falei, esse exemplo serve para transistor como para diodo também. Você vai ter uma tensão X aqui e uma tensão menor, sempre tensão maior nesse ponto, tensão média nesse ponto e tensão menor, que os dois pontos servem para esse transistor. Esse transistor aqui nós temos uma tensão maior no coletor, uma tensão média na base e uma tensão zero se for estiver ligado ao máximo. Se tiver um limitador de corrente, você vai ter uma tensão menor que a base, com a diferença de 0,6 desse ponto para esse, porque funciona com um diodo. Esse transistor ele só passa a amplificar a partir de 0,6 volts, que é a condução, certo? Então, finalizando, pessoal, o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado do tutorial sobre o uso do multímetro analógico
esse teste feito aqui para transistores NPN e PNP. Até a próxima aula. É isso aí. Tchau, gente. Ok.